Oi gente, na primeira parte do vídeo eu falei um pouco sobre alguns vistos, como tendo o passaporte europeu, sendo familiar de europeu e o visto de estudante. Hoje vou dar continuidade nas categorias de vistos, como visto de trabalho, visto não lucrativo, os sem papéis, que são os ilegais aqui, e outros. Mas antes de qualquer coisa, você que não é inscrito já se inscreve aqui no canal e não deixe de olhar o vídeo que é a parte 1. Então, fique até o final que eu vou continuar a passar as possibilidades para você vir e ficar aqui. Roda a intro. Basicamente, como funciona aqui, gente? Quando existe alguma vaga de emprego, eles vão chamar primeiramente os espanhóis, depois os europeus e depois disso, se não houver ninguém aqui na Espanha com a mão de obra qualificada para a área, então eles vão procurar alguém de fora. Aqui na Espanha tem todo tipo de nacionalidade, então tem muita gente para trabalhar e muita gente qualificada. E o visto de trabalho é um visto um pouco complicado de conseguir. Vamos lá, existem dois tipos de visto de trabalho. O primeiro que é chamado de permiso de trabalho por cuenta ajena. Se você deseja começar a trabalhar na Espanha, você deve solicitar esse tipo de trabalho e deve fazê-lo ainda no seu país de origem. Ele consiste em uma autorização por um ano que pode ser renovada periodicamente. Lembre-se de que seu empregador que iniciará o pedido na Espanha enquanto você ainda estiver no seu país de origem. Mas, porém, não é qualquer emprego, gente. Aqui todo ano é lançada uma lista do que eles estão buscando. Eu mesma até não sabia disso e eu vou deixar o link na descrição onde encontra-se essa lista que é feita semestralmente. Mas isso é aqui na Espanha. Eu não sei se em todos os países da União Europeia é assim, tá? Pode ser que em outros países pode-se conseguir um visto de trabalho mais facilmente. E em alguns lugares também pode ser mais fácil, porque não se tem tanta demanda como aqui. Na Alemanha, por exemplo, parece que eles estão facilitando mais. Eles também tinham essa lista, porém como aqui na Europa tem pouca natalidade, estava começando a faltar pessoas para os trabalhos e estava se tornando um problema. Então, hoje já se consegue ter menos qualificação para entrar no mercado de trabalho deles, né, lá da Alemanha que eu tô falando, pois eles precisam de gente para trabalhar e só com os alemães e a galera da comunidade europeia não estavam suprindo essa necessidade. Mas, vamos pensar. Na Alemanha, fala-se alemão. É frio. E tem uma culinária diferente, né, da nossa, do Brasil. Então, não é um destino fácil para os brasileiros e não é todo brasileiro que quer ir para a Alemanha. A dica é sempre válido colocar essas diferenças na balança e pesquisar um pouco mais sobre o país desejado antes de decidir partir. Falando agora do outro tipo de visto que se chama aqui de permiso de trabalho por conta própria. Que se você deseja começar a trabalhar por conta própria, abrir sua própria empresa na Espanha, você deve solicitar esse visto. Novamente, gente, esse visto é solicitado enquanto ainda estiver no seu país de origem e permite que você viva na Espanha por um ano. Porém, tem alguns requisitos para solicitar esse visto que eu vou deixar na descrição os principais para vocês verem. Então, vistos de trabalho são mais difíceis de conseguir aqui na Espanha, mas não são impossíveis. Chamada de visto de residência não lucrativa é outro tipo que consiste em uma autorização para residir aqui na Espanha. E ele está direcionado para pessoas, por exemplo, que não desejem ou não possuem a necessidade de trabalhar no país. Ela pode ser adquirida por aposentados ou pessoas que comprovem uma boa renda fixa. É solicitado no consulado da Espanha já no seu país, como os outros vistos. Basta não ser cidadão e nem familiar de alguém da União Europeia, nem estar irregular na Espanha e nem ter antecedentes criminais. Esse visto ele permite trazer também os seus familiares. Além do mais, ele já computa o tempo de moradia na Espanha na hora de solicitar a nacionalidade do país. Isso é legal, né? O único entrave dele é que ele não autoriza a realizar
atividades lucrativas e laborais, ou seja, você não terá a permissão para trabalhar aqui. Por isso, os meios econômicos suficientes para solicitar esse visto deverá ser apresentado. A princípio, ele tem validade de 1 ano, mas pode ser renovado, se não me engano, antes da validade ser expirada, a segunda renovação por mais 1 ano, e já na terceira o visto será de 2 anos e em seguida a residência de larga duração de 5 anos. Esse tipo de visto é um meio de obter o tempo de moradia permanente e legal aqui na Espanha para que você possa dar entrada na tão sonhada nacionalidade espanhola. Agora, se você estiver na Espanha, poderá solicitar outros 2 tipos de visto de acordo com a lei do empreendedor. O visto de empreendedor consiste se você deseja realizar, por exemplo, um projeto totalmente inovador com um diploma de nível tecnológico. E o outro é a permissão como trabalhador altamente qualificado se você tiver uma oferta de emprego, por exemplo, como um gerente em uma posição técnica e ganhar mais de 50 mil euros por ano. Vou falar agora um pouco de um outro cenário que ela não é uma categoria, que são as pessoas que não têm documentos. A partir do momento que você entra aqui e passa dos 3 meses, você está ilegal, deixou de ser turista e você passou a ser o que falam aqui de sem papeles. Você não tem os documentos para comprovar que você possa ficar aqui, porque você não pode ficar aqui. Uma pessoa sem os papéis aqui não consegue trabalhar legalmente. Antes até parecia que era mais fácil, você conseguia trabalhar, até o momento, por exemplo, que batia um fiscal e falava que você não tinha documentação, então você tinha que ir embora e ficava por isso. Hoje em dia está bem complicado. Por exemplo, se você contrata alguém que não tem papéis e essa pessoa está fazendo meia jornada, uma jornada inteira, está trabalhando tipo normalmente, mas está ilegalmente, você como chefe dela, como um contratante, leva uma multa que vai, se eu não tiver enganado, de 6 mil a 60 mil euros por pessoa. Então, o que acontece é que ninguém mais contrata, porque a multa é bem pesada. Então, Nath, não dá para trabalhar se você não tem os papéis e documentos? Bom, para você trabalhar sem os papéis, primeiro você tem que arranjar alguém que queira te contratar desta maneira. A maior parte das pessoas que arranjam um trabalho sem papéis, elas trabalham em locais que elas não aparecem, como babás, cuidando de idosos, coisas assim, ou trabalhos online, por exemplo. Então, são trabalhos que você não tem que colocar a cara na rua, porque novamente, se você colocar a cara na rua e você está trabalhando, vem um policial ou um fiscal e eles pedem os seus documentos e você não tem, você pode ser deportado. Se o cara ainda for um chato e não tiver um pouquinho de compaixão, gente, realmente você vai voltar para o seu país. Então não é nada confortável você ficar ilegal aqui. Você não consegue trabalhar legalmente e seus ganhos acabam sendo razoavelmente bem menores. Outro fato, e que geralmente quem contrata, porque tem pessoas que contratam aqui, com certeza deve ter, mas geralmente quem faz isso já sabe que está fazendo uma coisa ilegal. Não é, por exemplo, como no Brasil, você consegue trabalhar tranquilamente sem ser registrado e é uma coisa tipo normal, né, para nós lá. É difícil dar algum problema. Já aqui não, aqui realmente dá problema. Mas aí vem uma pergunta: por que alguém fica aqui sem papéis? Bom, a qualidade de vida aqui é melhor que no Brasil. Se você quer arriscar, é por sua conta em risco. Eu, por exemplo, nós aqui em casa, nós não abriríamos mão da nossa vida no Brasil para vir arriscar esse sonho de morar na Europa se eu não tivesse alguma das opções de vistos que eu citei anteriormente e poder ficar aqui legalmente. Novamente, muitas pessoas vêm para cá pensando que vai ser um oba-oba, achando que vai conseguir todas as coisas, que alguém falou, vem para cá que é super legal. Aqui é super legal, mas não é assim que funciona. Você vai chegando e acha que vai ser uma maravilha, vindo somente com a cara e a coragem.
Aqui, por exemplo, tudo funciona com agendamento, aqui chamado de cita. Para fazer os documentos, por exemplo, é só com cita. E você vai e falta documento, pois ninguém fala todos os documentos que eles pedem e é uma M bem grande, pois dependendo ainda quem te atende, te pede coisas diferentes. Mas você tem que seguir conforme a banda toca aqui. Então, vir sem papéis é uma roleta russa que você pode se dar muito bem ou muito mal. E se você tiver problemas aqui, pense, vai ser muito pior que ter problemas no seu país, porque aqui você está aparentemente sozinho, né? Não tem os seus familiares, seus amigos, ou estar propriamente no seu país, né? Onde você pode questionar as coisas. Então, quando você não está no seu país e vai para o outro e não sabe como as coisas funcionam, pode ser bem complicados. Te mostrei resumidamente, então, todos os possíveis cenários de vistos. Vocês podem ver qual poderia se encaixar melhor no seu caso. Recomendo sempre que procurem os sites especializados para verem mais informações e detalhes sobre o que vocês interessam, sobre o que se encaixa melhor para vocês. Se vocês têm sugestões, informações sobre os vistos que eu mencionei, deixe nos comentários. Compartilhe conosco, pois pode ajudar com alguma informação que nós não sabemos ou que eu acabei não falando e assim ajudando a todos. Se você seguiu até aqui, deixe seu like, seu joinha aí, compartilhe. O meu sempre muito obrigado por ter nos assistido e até o próximo vídeo. Bye!